Olá, muito boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Venho trazer aqui um vídeo hoje sobre desaparecer. Por que em geral o homem tem a vontade e eu diria que até um mini sonho de viver uma vida completamente isolado e simplesmente desaparecer, como se ele nunca tivesse existido. Bom, me chamo Pedro, sou o host desse canal. É o canal focado em filosofia e trazer críticas sobre o mundo e sobre a realidade para que você veja a vida de uma maneira mais cética de fato. Se você gosta desse tipo de canal e um formato de vídeo mais parecido com uma conversa de fato, peço que você se inscreva, deixe o like e mande esse vídeo para algum amigo que pode gostar desse mesmo formato de vídeo. Bom, deixemos de enrolação e vamos direto ao ponto. Bom, eu tenho 19 anos e atualmente estou vivendo em Dublin, na Irlanda. Eu vim sozinho pra cá, juntei dinheiro e tô aqui, vivendo, eu vou fazer 20 anos esse ano. E por que eu acho que o homem, de maneira geral, tem muito essa vontade de desaparecer, como se ele jamais tivesse desaparecido, como se ele jamais tivesse existido de fato? Eu creio que muito pelo fato de você querer viver uma vida plena, de você querer ter um novo começo onde ninguém conhece você, de você estar num lugar onde não importa nada daquilo que você faça de fato, porque ninguém conhece você. Ninguém vai poder te julgar com base no conhecimento prévio que eles têm sobre a sua pessoa. Como está sendo minha experiência vivendo aqui? Está sendo muito interessante, na verdade. Porque no Brasil, eu tenho vários amigos, eu tenho minha família, mas eu sempre senti que eu precisava de um tempo sozinho para eu poder pensar na minha vida de uma maneira geral, para eu poder rever os meus objetivos, para eu poder focar os meus planos e para eu poder saber como é que eu me viraria se eu tivesse completamente sozinho. Até porque não tem como você saber se você é de fato independente se você não for uma pessoa que mora sozinho, que já morou sozinho. Como você prova para si mesmo que é independente se você nunca passou pela experiência de ser independente? É estranho, não? Você dizer que é independente, que paga suas contas e tudo, mas você continua morando com seus pais, você continua tendo sua mãe para fazer sua comida, seu pai para pagar a maior parte das suas contas, você continua tendo seus irmãos para te ajudar nas tarefas de casa, então, querendo ou não, você não é de fato independente, você só diz que é. E essa minha experiência está sendo muito interessante, porque eu consigo de fato ter momentos no meu dia em que eu sei que eu estou aqui por mim mesmo. Eu estou aqui pensando no meu próprio futuro, nos meus objetivos. E isso eu diria que é assustador, mas é muito revelador sobre quem você é. É muito revelador sobre aquilo que você quer conquistar, sobre aquilo que você vai ir atrás de fato, porque não tem ninguém para te cobrar. Não tem ninguém para falar, ei, você tem que fazer aquilo, ou acorda, você tem que fazer tal coisa. Não, é você por você mesmo. Você é um adulto, você tem que ser sua autocobrança. Você tem que ir para o trabalho porque você tem a autorresponsabilidade de ir. Você tem que estudar porque você se comprometeu a estudar. E é muito estranho, porque eu ainda nem conectei com o ponto do motivo do porquê nós queremos desaparecer. Eu estou revelando por que eu me isolei. Mas conectando tudo isso agora, revelando por que eu acho que os homens têm essa vontade de desaparecer. Simplesmente porque nós queremos viver uma vida plena, uma vida sem preocupações, uma vida onde de fato ninguém te conhece. E você não quer que as pessoas te conheçam. Você só queria desaparecer de fato. Você não queria morrer. Esse é o ponto. Mas você queria estar num local onde as pessoas jamais vão te conhecer de fato. Você só queria viver uma vida tranquila. Você só queria poder organizar seus pensamentos sozinho, sem ninguém para encher seu saco, para fazer barulho, para incomodar. Eu acho que muitas das coisas do porquê os homens em geral querem desaparecer é porque às vezes, sei lá, o peso que carregamos ou a autorresponsabilidade de tudo aquilo que fazemos acaba pesando de fato.
E você simplesmente olha para a realidade e você fala, tudo bem, eu sei que é uma merda, eu sei que eu não vou desaparecer, mas eu só queria respirar um pouco, tomar um ar e tranquilizar, sem ter que me preocupar com o tempo, com o horário. E eu tô falando tudo isso pra vocês, mas eu tô mais preocupado com isso do que nunca. Como alguém que está passando por esse meio que desaparecimento, por eu ter saído da casa dos meus pais, é muito estranho dizer que minha vida tá mais corrida do que nunca. Pois eu estou trabalhando tanto quanto eu trabalhava no Brasil, mas eu não tenho tanto conforto quanto eu tinha lá. Pois estou dividindo a casa com pessoas que eu desconheço de fato, só sei o nome delas, mas não sei quem de fato são. Não sou íntimo de nenhuma delas. E elas também não são íntimas minhas. Todas essas experiências que você tem morando fora do Brasil, que eu estou tendo, por exemplo, são interessantes de fato. Mas às vezes você sente falta da sua antiga vida. Às vezes você sente falta de se sentir cobrado, sabe? Só que cobrado pelas pessoas que você ama e não cobrado pela sua própria mente, que te aterroriza com as contas que você tem que pagar, com os compromissos que você tem que agendar ou que você tem que cumprir. E tudo isso, querendo ou não, parece meio que uma autocobrança que vai te cobrando, que vai tendo seu preço aos poucos. Sua mente vai pagando, mas aos poucos você vai sentindo uma dor de cabeça, uma certa enxaqueca. Você sente um cansaço de fato, não físico, mas e nem mental. É isso que é estranho. Mas parece que é de fato no seu espírito. Parece que quanto mais longe você tá daqueles que você luta, daqueles pelos quais você luta, mais difícil se torna. Mas ao mesmo tempo, eu estou crescendo aqui por eles, pela minha família. E eu não sei se interromper esse processo de desaparecimento é bom. E como alguém que está passando por isso, eu creio que seja interessante para você pensar sobre o porquê você quer tanto desaparecer. Será que você não quer desaparecer das responsabilidades que você tem? Mas aí você está pronto para assumir novas responsabilidades? Você está pronto para assumir o fato de que você é o dono da sua própria vida? Se você é jovem mesmo. Se você é uma pessoa que já saiu, diga aí nos comentários. Se você já saiu da casa dos seus pais, se você já saiu do seu país, se você já se isolou completamente, deixe aí nos comentários. E eu estou falando da perspectiva de alguém que ainda não é completamente realizado financeiramente. Talvez se eu fosse completamente realizado financeiramente, eu estivesse em outra situação, em outra realidade, eu estivesse encarando todo esse crescimento de um jeito muito diferente. Mas não estou. Eu tenho que aceitar que a realidade a qual estou, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. E é isso. E se você está numa situação parecida com a minha, ou se você está numa completamente diferente, deixe aí nos comentários. Deixe sua experiência aí, para que de fato as pessoas saibam como é querer desaparecer, por que você quer desaparecer, por que você quer de fato, tanto assim, se livrar de tudo isso. Porque não é o mesmo que querer morrer. É isso que as pessoas não entendem. O querer desaparecer, como se eu nunca tivesse existido, é você muitas vezes querer fugir da responsabilidade que você tem. Mas você vai ter que assumir outras responsabilidades com você mesmo. Você vai ter que assumir outras responsabilidades com as pessoas ao seu redor. Você está pronto para ninguém te conhecer de fato, para ninguém ser íntimo seu de fato? Você está pronto para viver sozinho? E eu não estou falando isso simplesmente pelo fato de pagar contas. Eu estou falando isso pelo fato de se sentir sozinho de fato. Porque as pessoas esquecem desse pequeno grande detalhe. O ser humano é um bicho, é um animal sociável. Chegamos aonde estamos na cadeia alimentar porque nós nos unimos em tribos, em sociedades e fomos crescendo.
e você quer se isolar. Talvez seja parte de um instinto ancestral onde você não podia confiar nas pessoas, talvez uma experiência ao qual é impressa no nosso DNA de que devemos sempre desconfiar uns dos outros. Ou talvez seja simplesmente ansiedade. Talvez seja simplesmente o fato de você querer fugir de tudo aquilo que te assombra. Independente do que seja convidado a essa reflexão. Bom, fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e não desapareça. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. E se você for desaparecer, que tenha um bom recomeço. Valeu!